Mas como eu dei a notícia para ele, vou contar para vocês. Na hora que eu escutei o áudio, ouvi o áudio, aí eu assim, quando ela falou é superficial, Deus, eu na minha sala, Senhor, e tal, e eu pensei, vou lá falar para ele. Quando eu chego lá, ele estava dormindo. Falei, Telmo, eu ajoelhada na cama, acendi todas as luzes, Telmo, Telmo. Telmo, olha pra mim, Telmo. Gente, ele assim, Chegou o resultado da biópsia. E ele, pensou, estou morto. Ai, Jesus. Mas eu falei para ele, se fosse algo grave, eu não ia chegar assim. Se fosse algo grave, eu ia dizer, amor, fica tranquilo, vai dar tudo certo. A ministração de hoje, ai, Jesus. Cutuca aí a tua amiga e diz assim, vai ser daquelas. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Me amem. Queria que você abrisse comigo em Josué 5. Cinco 12. Esses dias nós ministrei aqui sobre Jericó, não foi? Sobre a queda daqueles muros. Nós falamos sobre territórios sendo liberados, sobre inimigos sendo desocupados de territórios. Mas antes da queda de Jericó acontece algo que muitas vezes a gente passa desapercebido nas escrituras. Por isso que eu sempre falo para você, seja uma mulher que ama a palavra de Deus. Que Deus vai te revelar os pormenores. Tem a palavra de Deus, mas tem muita costura. E a gente, na nossa cultura cristã no Brasil, que também é católica, né? Às vezes as pessoas pensam, cristão é só o crente. Não, gente, o católico, o evangélico, eles são cristãos. Se ele ir para qualquer país que tem perseguição aos cristãos, os dois vão sofrer. Então, nós somos cristãos porque nós acreditamos em Cristo, nós seguimos a Jesus. E a gente, na nossa cultura cristã, lá na nossa raiz, a gente tem muito que o padre lê a Bíblia. E a gente lê a folhinha na missa. Não era assim? O pastor no culto, ele traz um sermão, uma palavra, e a gente só abre a Bíblia no dia do culto. E depois a gente esquece dentro do carro, ou bota lá dentro de casa e nunca mais lê. Qualquer coincidência, você finge que está tudo certo. Tem gente que não põe a mão na Bíblia, que não... Ontem eu recebi uma ligação da editora Vida, que é a editora que publica os meus livros. E eles falaram algo muito lindo. Eles falaram assim, olha, Vivi, tinha ótimas notícias para me dar ontem. Eu fiquei muito feliz com as notícias que eles me deram. Mas ele me deu uma notícia muito linda. Eles falaram assim, olha, o teu devocional, Mulheres, é um dos mais vendidos do Brasil. Mas eu não fiquei feliz por isso. Eu fiquei feliz porque ele disse o seguinte. Ele assim, geralmente as livrarias cristãs compram muitos livros evangélicos. Mas nós temos livrarias que apenas 3% dos livros que eles têm são evangélicos. E tem livrarias que nós nem conseguíamos entrar. Não tinha como. Ele assim, pois o devocional furou a bolha. E nós conseguimos entrar nesses lugares. Então ele também é muito evangelístico. Mulheres que nunca tiveram acesso a todos os dias ler um versículo e ter uma aplicação da palavra prática, simples.
estão fazendo isso. E quero te dizer uma coisa: para de desprezar o que Deus tem colocado na tua mão. Para de desprezar as riquezas e a beleza das pérolas que o Senhor te entrega. E você acha tão pouco para compartilhar. Eu lembro quando eu entreguei os manuscritos desse devocional para a editora, eu fiquei muito envergonhada. Primeiro que tinha muito erro de português. Conjugação errada de verbos. Ai, Jesus. E segundo, porque eu achava aquilo tão cotidiano, que não precisava ser falado. E quando as meninas pegaram os manuscritos e começaram a transcrever eles e falar, e elas começaram a dizer: tem vida nessas páginas. Porque cada um desse devocional que você lê no Devocional Mulheres, cada um deles é um devocional que nasceu da verdade, da vida de uma mulher que é entregue a Deus. Então, quando você lê esse devocional, você está lendo verdades vindas de Deus. Então não despreze o pequeno. E a nossa cultura não nos ensinou a ser estudantes da palavra de Deus, mas seja. Vamos levantar uma nova cultura no meio das mulheres. Mulheres inteligentes, sábias, instruídas. Não mulheres rasas, mas mulheres profundas. Mulheres que têm uma boa conversa. Mulheres que sabem se comportar. Mulheres que inclusive sabem ensinar. Porque você sabia que um dos nossos maiores dons como mulher é o ensino? Você vai ver poucos professores homens e muitas professoras mulheres. Não que eles não sejam bons, eles são muito bons. Mas a mulher tem o dom do ensino. A gente tem o dom de parar para ensinar. E eu amo isso porque até Provérbios fala sobre isso. Eu não lembro agora a palavra onde está, mas diz que a mulher, ela tem o dom do ensino. Então, seja essa mulher sábia. Amém? Isso sobre a sua vida. E a palavra de hoje, que está em Josué 5:12, diz assim: um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. E já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Eu vou repetir a primeira parte. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. O maná era uma comidinha que caía lá no deserto. E maná significa: o que é isso? Porque quando começou a cair do céu aqueles flocos, doce, era doce, o floco, eles descrevem como que era doce. Eles tinham que colocar vasilhas para aquilo cair na vasilha e eles conseguir colher o maná caía do céu, porque a terra com que eles estavam passando era uma terra árida, não dava para plantar. E mais do que isso, eles estavam de passagem ali. Não era lugar para estabelecer raiz. Por isso que você tem que entender que algumas provisões de Deus na sua vida é para te dizer assim, ó, não bota raiz, porque aqui tu é só passageira. Não vai ficar aqui. Então não põe raiz nesse lugar. Sabe o que o Senhor está falando para você? Sabe esse deserto que você está passando? Nem coloca raiz, nem planta, nem te acomoda aí, porque isso aí não é o teu lugar. Deserto é só passagem, é ensino, é para teu coração. É ali que a gente é sustentado sobrenaturalmente. É ali que você vai ver Deus de uma forma que você nunca viu na vida. É no deserto que o maná cai. E olha que interessante isso. O maná não podia ser guardado. Então, aquela família colhia o maná pela manhã, eles comiam aquele, que era como se fosse um pão. Eles comiam aquele maná e eles tinham que, o que sobrasse, tinha que jogar fora. Porque eles não poderiam guardar. Porque o Senhor disse, eu preciso treiná-los a confiar em mim. Então, se vocês guardar o maná, é porque vocês estão dizendo, acho que amanhã Deus não vai mandar.
Deserto é lugar de treinamento. Ele vai treinar a sua confiança. E a Bíblia diz que quando eles guardavam o maná apodrecia. E alguns guardaram. Então eles tinham que todos os dias colher o maná. Mas agora eles já estão sob a liderança de Josué. Moisés já morreu. Quem viu aí, né, o filme Os 10 Mandamentos, a série, está entendendo mais ou menos. Se você não está entendendo, leia as escrituras. Ali você vai entender. Moisés já havia morrido, que trouxe o povo do deserto. O povo já está em Canaã. Inclusive, eles estão prestes a derrubar Jericó, porque você vai ver que no 5 mesmo, próximo versículo, depois desse que eu li, é a queda de Jericó. Então eles estão prestes a fazer uma grande conquista sobrenatural. E eles plantam e eles colhem do primeiro plantio, assim, da primeira colheita deles. O maná para de cair. Eu acho que eu ia chorar muito se eu fosse eles lá. Eu ia dizer, ai, não. Eu ia dizer assim, mas não precisava parar o maná. Vai que minha colheita dá errado. Só que eu vou dizer uma coisa, eu quero que você diga isso para a pessoa que está do seu lado. Crescer e amadurecer dói. Conto de segurança. Máscaras cairão. Crescer dói, a dor do crescimento. A caminhada de uma mulher com Deus, ela vai entender que ela vai precisar crescer. E que novos posicionamentos vão precisar ser adotados com o crescimento. Então não adianta mais colocar a vasilha lá fora, porque não vai ter maná. O que tem lá atrás é uma enxada, uma terra e semente para você plantar. Mas antes era tão fácil, Deus, agora parece que é com tanto esforço. Sim, minha filha, porque agora você cresceu. E agora eu preciso que você seja forte para aquilo que eu estou chamando você. Eu preciso que você se posicione de maneira diferente nessa hora. É hora de você tirar o bico da boca, não cabe mais. A chupeta. Você parar de ir para as suas orações sapateando. Deus, Ele não se comove com as nossas manipulações, porque Ele é fiel ao propósito dEle na nossa vida. E a filha do pai, a filha do papai, a filha do Pai Celestial, ela também cresce. Eu estava fazendo até uma analogia, porque eu vejo isso muito lá em casa, assim, que antes da Vitória casar, antes de ela casar e quando ela era bem criança, as minhas duas filhas sempre foram muito apegadas com o pai, são muito apegadas com ele. De estar agarrada no pescoço, agarrada com ele o tempo inteiro. E o Telmo é muito carinhoso, ele é muito de beijar, abraçar, de reafirmar, dizer que é linda, maravilhosa. Eu sou muito curada na paternidade do Telmo. Enquanto eu vejo ele com as minhas filhas, eu sou muito curada, eu sou muito ministrada. Muitas vezes o Telmo estava lá dizendo para elas, tu é uma princesa, eu te amo. E o Senhor falando assim, recebe porque eu estou falando contigo isso. É muito lindo de ver, mas quando a Vitória começou a namorar o Marco, o Telmo entrou num ciúme. Que eu achei que ele ia passar, ele ficou hostil, do nada. Era muito engraçado, porque eu e ele dizia assim, eu amo o Marco, glória a Deus, o Marco é um presente para a nossa família. Eu falei, né? O Marco entrava pela porta ali. Aí eu dizia assim, melhora a tua cara. Tu tá feliz? Ele, sim, avisa a cara, ele tá feliz. E ele queria mostrar que era ele que mandava. Daí eu falei, isso aqui é guerra de território, Jesus. E eu já tinha alertado todo mundo lá em casa, desde que elas são pequenas, inclusive o meu marido. Várias vezes na mesa eu alertei, quando meu genro chegar, quando os meus genros chegarem, na fruteira vai ter a fruta preferida dele, não de vocês.
A comida no prato, na mesa lá na nossa casa vai ser a que ele disser que ele gosta. Porque o amor dos meus filhos e do meu marido eu já tenho. O amor do meu genro eu preciso conquistar. Amém? Posso ouvir um amém? Seja sábia. Seja a sogra de Pedro. Que até Jesus foi lá orar por ela, de tanto que Pedro amava. Vamos pensar assim. Mas eu sentia que tinha uma quedinha de braço e tal, e o Marco tranquilo. E a Vitória ali, abraçando, beijando, pai, toda hora, e pai, vem cá, pai, 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 pai. O dia que antes de ela casar, nós fizemos uma janta só nós em família, de despedida daquela configuração de família que não ia mais existir. Ela solteira, nós 4 na mesa. E ele falou para ela, até aqui tu teve na minha cobertura e debaixo daquilo que eu... Mas a partir de hoje, a partir de amanhã, tu está na cobertura do teu marido, do teu esposo. E o Telmo falou, e eu né, com nó ali. E eu falei, meu Deus, que dramático isso. Aí terminou, quando eu chego no quarto, eu fui bem distraído. O Telmo, não sei o que, o Telmo estava lá. E chorando, e falou, ai, que ruim, que difícil, que bom que ela está indo, mas que ruim. Aquele sentimento. E quando eu tive um encontro com o Telmo daquele jeito, o Senhor falou assim, minha filha, você também está crescendo. E chegou a hora de o nosso relacionamento mudar. No dia 9 de agosto de 2024, o maná parou de cair na minha casa. E eu comecei a comer do primeiro fruto que eu havia plantado. Crescer envolve muito comprometimento e renúncia. E o Senhor vai trazer para nós hoje algumas atitudes importantes para crescer, para você crescer. Ai, Jesus. Que são processos de Deus na nossa vida. E antes de eu continuar essa palavra, eu queria contar um testemunho. Esse começo de ano foi muito difícil para mim. Eu já passei a virada estranha. Eu passei a virada de ano tão estranha lá na igreja que eu não me reconhecia. Parece que algo não estava encaixando. E eu sou aquela pessoa muito feliz no dia 31 de dezembro. Eu gosto daquela virada, eu gosto de viver aquilo, eu acho lindo. Mas eu estava esquisita demais. Já foi uma turbulência a minha virada de ano. Me atrasei, não queria ter me atrasado. Já foi Deus me ensinando. E aí, até a Geis me perguntou, está tudo bem contigo? Está? Eu acho que está. E eu estava muito estranho. E no dia 1º eu fui almoçar na casa dos meus pais, já contei para vocês, meu pai mostrou a ferida na língua, era câncer na língua. Vocês acompanharam todo aquele processo, meu pai já fez cirurgia, graças a Deus está curado. Tudo certo. Ele fez uma cirurgia, ele tirou metade da língua e fez um enxerto. Ele está bem, está começando já a falar melhor. Meu pai está outra pessoa. Meu pai nasceu de novo, simplesmente outra pessoa. Ele está assim, fazendo coisas que nunca fez. Coisa mais linda. Então a gente está colhendo bons frutos disso. Só que há 2 semanas atrás, o Telmo tirou a camisa no quarto. E a gente que é esposa, a gente está muito habituada com eles, né? Na intimidade, tudo. E ele, depois de um culto de domingo, ele tirou a camisa e eu olhei para as costas dele. E eu vi algo que me chamou a atenção, era um sinal. Grande já. E assim, e aquele sinal que estava grande, ele sempre foi um sinal menor. Mas além de ele estar maior, o sinal, ele tinha umas manchas brancas dentro dele. E eu falei assim, Senhor, o que é que eu faço? Esse sinal, ele não... Eu olho para ele e me dá uma coisa muito ruim. E aí, eu falei, Telmo, esse sinal parece que ele está crescendo, ele está coçando alguma coisa. Não, nada a ver. Medo. Não, isso aí eu nasci com isso aí. Eu disse, não, tu pode ter nascido, mas ele está crescendo.
E ele está se espalhando. Quando eu falei se espalhando, ele arregalou o olho. E aí eu tirei uma foto. Chamei o doutor Fernando Lissa, que é o nosso médico que congrega com a gente, é um oncologista. Está sempre disponível aqui, ajuda todo mundo. Eu falei, vou mandar direto para ele. E o doutor Lissa falou assim para mim, Vivi, vem amanhã. Eu falei, é sério. Eu disse, não, amanhã a gente não pode. Eles estão o mais rápido possível. Qual é o mais rápido? Eu falei, terça-feira, 11h30 da manhã. Eu falei, Thelma, o doutor Lissa quer te ver. O quê? Nada a ver, é só um sinal. E tal, eu disse assim, não, mas é só um sinal. Mas que bom que é só um sinal, então. Vamos lá ver só um sinal. E ele tentava se escapar de tudo quanto é lado e eu cerquei ele. Quase que eu falei, tá com medinho? Mas não falei. Aí, só que tem uma dermatologista que mora embaixo, no meu prédio. Embaixo do meu apartamento. Doutora Júlia Zanata, dermatologista aqui da nossa cidade. Uma linda. E de vez em quando ela me salva. Falo, doutora Júlia, sabe aquelas coisas? Coitados dos médicos, né? E aí, eu falei, Júlia, eu estava olhando as costas do Thelma, eu vi um sinal estranho dela assim, Vivi, manda foto, tens foto? Tem, mandei. Ela é um sinal muito suspeito e perigoso. Dela assim, então, o meu marido, ele também é dermatologista. Eu falei, sério? Só que ele é especialista em câncer de pele. Dr. Paulo Martins. E ele nunca traz o equipamento para casa, para fazer o exame. Só que hoje ele trouxe. E nisso eu estava no elevador falando com ela. E nós dois arrumados para ir para jantar. E ele bem feliz. Deu assim, pode descer aqui agora, porque ele já examina ele. Eu falei, lógico, qual é o número do teu apartamento? Ela falou, tal. Em vez de eu apertar no térreo, eu apertei no número do apartamento dela. Ele, não, é térreo. Eu falei, não, nós vamos ali na doutora Júlia. Aí ele, ai meu Deus, estou suando. Ele, ai meu Deus. Paramos, estavam os dois sentados assim à mesa, nos esperando, conversaram com a gente. E gente, foi assim. Eu pensei, Senhor, me dá graça e força, me dá uma cara boa. Só isso eu te peço. E aí ele pegou aquele aparelho que eu não sei o nome e fez assim para ela. Eu, ai. Daí ela assim, ele assim, Júlia, só vem ver se é. E a Júlia, Aí sentaram, senta, bota a camisa. Eu falei, ai. Ele falou assim, a princípio, tem cara de ser um melanoma, que é um câncer de pele gravíssimo. Porque ele é metastático, se ele entra na derme e entra nos órgãos, ele dá metástase. E aí ele falou para o Thelmo, amanhã vai ser a tua primeira cirurgia de retirada e nós vamos fazer a biópsia. O Thelmo, não. Não, mas não precisa, eu já nasci com isso. Não, mas nós precisamos saber. Enfim, 8h10 da manhã nós estávamos lá. Anestesia local, fizeram uma grande retirada, porque não se tira só o sinal, se tira, né, as áreas, que as bordas que tem na dermatologia, que é necessário para fazer, né, as margens. E ele falou, então vai vir 20 dias o resultado. Gente, 20 dias matando na unha, porque senão sabe o que é. A gente tem uma viagem agora, vai ficar um tempo fora, para ministrar nos Estados Unidos. E eu falei para o Thelma, a gente não pode se mexer para nada agora, porque eu não sei o que vai acontecer. E a Júlia, ela falou para mim, Vivi, pode ser muito grave, mas pode não ser. E aí, quando chegou segunda-feira, era aniversário dele. Só que aquele dia ele não queria nem comemorar. Até me fez prometer, tu não casa de novo, né? Ele disse. Se eu morrer, tu não casa. Vou até tomar uma água. Aí eu falei, para com essas besteiras, não vai acontecer nada. Não, mas é porque eu estou sentindo medo, né? Medo. Só que antes de segunda-feira a gente viajou para Gramado e eu fazia brincadeira com ele para tornar a coisa mais leve. Dá para ser leve na guerra. E muita gente me perguntava, e aí, como é que tu tá? Vai tudo bem, eu estava igual a Sunamita, eu só vou chorar no lugar certo. Vai tudo bem, eu não contei para ninguém, nem na minha família, assim, poucas pessoas sabiam.
Porque assim, eu não vou botar ninguém no sofrimento junto comigo. Porque tem gente que não pode passar uma guerra, quer chamar todo mundo para a guerra junto com ela. Às vezes só vai atrapalhar a tua vida. Aí, lá em Gramado, a gente foi para Gramado esse final de semana. E aí eu brincando com ele, rindo com ele, tal. Daí teve uma hora que eu falei, para de comer açúcar, Thelma, é perigoso. Por quê? Tu acha que é perigoso por quê? Ele... E aí, nós estávamos andando na rua e eu comecei a orar. Eu falei, Deus, me ajuda, porque eu não quero passar essa guerra, me livra dessa guerra. Ele com uma gripe, ele já incomoda. Se ele tiver realmente com alguma coisa, eu não sei o que vai acontecer comigo. Às vezes, uma herpes na boca dele, ele quase morre. Ele me mata depois. Aí, eu passando com ele de mão dada, eu perguntei, Senhor, fala comigo. O Senhor pode falar a verdade para mim? Eu vou aguentar. Na hora veio assim, ó, vai ser superficial e não vai ser nada. Eu falei, amém. Chamei ele e falei, Thelma, agora, nesse exato momento, parei ele na rua lá em Gramado. Deus acabou de falar comigo. Não vai ser nada. A palavra que o Senhor falou para mim é superficial. Vai ser superficial. E nisso voltamos, estamos no dia do aniversário dele, ele está lá deitado, não queria se levantar, estava triste, estava mal, ele estava com a cirurgia nas costas também, que é uma cirurgia grande. A mulher com cesárea limpa até uma casa. Mas enfim, isso é uma outra conversa. E aí, Marcelo? Como é que é tu gripado? Difícil, né? Aí, eu vou me preparar, né? Pensei, vou me preparar. Mandei mensagem para a Júlia. Júlia, fala com a patologista, faz alguma coisa. Hoje é aniversário dele. Eu não aguento mais essa angústia. Ele está lá, não quer nem comemorar. Aí, 5 horas da tarde, eu recebo uma mensagem dela. Oi, Vivi, o Paulo já te chamou? Aí, gente, eu gelei. Sabe aquele gelo? Eu disse, não, por quê? Não, porque saiu a biópsia. Aí eu gelei de novo. Gente, foi muito engraçado no final das contas. Eu assim, e aí? Não, vou deixar o Paulo falar, né? Eu não vou passar na frente dele. Eu falei, pelo amor de Deus, passa na frente do teu marido agora. É que o Paulo está numa cirurgia. Eu falei, não importa, se tu sabe o que é, me fala, me ajuda. Tu é mulher igual eu, vamos se unir. Aí eu falei, se tu está querendo assim se preparar para me contar uma péssima notícia, fica bem tranquilo, eu sou forte, manda. Eu me segurando. Porque eu vou passar para ele de uma forma... Aí, gente do céu, ela mandou a primeira biópsia. Aí tu imagina tu receber a biópsia no celular e ela gravando o áudio. Parece que a biópsia, ela era em alemão, eu não conseguia ler nada. E eu tentava, tá? Thelma Martinello, e eu não conseguia. Tão nervosa, eu tremia com o celular na mão. Quando eu escuto o áudio, ela disse assim, pastora, o melhor prognóstico que a gente poderia ter é superficial. Ela falou, nem se caracteriza assim que ele entrou na DM, enfim, não vai precisar nem investigar. Ele é superficial, as margens vieram livres já no próprio exame. Só que agora vocês têm que correr para o centro cirúrgico e fazer a limpeza das costas, da retirada de qualquer um que possa ter ficado. Aí esse rapaz gelou. Mas como eu dei a notícia para ele, vou contar para vocês. Na hora que eu escutei o áudio, ouvi o áudio, aí eu assim, quando ela falou é superficial, Deus, eu na minha sala, Senhor, e tal, e eu pensei, vou lá falar para ele. Quando eu chego lá, ele estava dormindo. Falei, Thelmo, eu ajoelhada na cama, acendi todas as luzes, Thelmo, Thelmo. Thelmo, olha pra mim, Thelmo. Gente, ele assim,
chegou o resultado da biópsia. E ele, pensou, estou morto. Ai, Jesus. Mas eu falei para ele, se fosse algo grave, eu não ia chegar assim. Se fosse algo grave, eu ia dizer, amor, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu nem ia acordar ele. Gente, esse rapaz quase morreu do coração e pensou, estou morto. Aí eu olhei para ele e falei, é superficial, o resultado da biópsia não é nada, tu tá curado. Choramos nós dois juntos ali. Glória a Deus, Senhor. E a nossa casa viveu um grande livramento do Senhor. E mais de 5 pessoas vieram falar comigo isso, e eu quero trazer esse alerta para você. Uma pessoa lá nos Estados Unidos me falou, e mais 4 vieram falar para mim, outros que são médicos, disseram assim, olha, se Deus permitiu isso chegar à tua casa, é que vocês vão servir como um alerta, para que muitas pessoas recebam um diagnóstico superficial. Sabe, cuide da sua família. A doutora olhou para mim e disse assim, uma esposa precavida, cuidadosa. Então, às vezes eles não vão querer fazer exame, você vai marcar o exame. Eles não vão querer ir no médico, você só diz assim, o dia da consulta é tal. E Deus trouxe o livramento, eu queria compartilhar isso com vocês, amém? Ele está bem, está com um corte nas costas grande, porque foi feito, cavou e tudo, só que assim, gente. Ele anda assim. Falei, circulando dentro de casa, circulando, vamos. Remedinho, tudo na mão, assim, orem por mim, tá? Mas graças a Deus. Daí quando eu chorei, eu falei, eu te amo, eu não ia viver sem ti. E tal, glória a Deus. Aí eu enxuguei as lágrimas, agora programação normal, te levanta daí, vamos. Mas às vezes a gente precisa receber um sacudidão de Deus para a gente valorizar o que a gente já tem e a gente não agradece. Eu declaro cura sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu declaro livramentos de Deus sobre a sua casa. Livramentos do alto sobre você. Para terminar essa palavra do crescimento. Primeiro, quando a gente cresce, a nossa segurança nessa terra, nos homens, nas pessoas, precisa morrer. Quando a gente cresce, a nossa segurança é o Senhor. Não que a gente vai andar sozinho, que a gente não depende de ninguém, a gente precisa um do outro. Olha mesmo aí para essa posição, eu preciso de ti. Eu preciso. Gente, eu preciso, de verdade, eu preciso de você. Tem gente na nossa vida que é muito importante, a gente precisa. Só que a sua dependência, a sua confiança não está nessa pessoa. Jeremias, lá em Jeremias 17, eu não vou abrir aqui, mas assim, maldito o homem que confia no homem, que faz da força humana a sua força. Porque ele vai ser como uma árvore plantada num deserto. Não vai dar fruto, porque vai estar sempre esperando para que alguém faça, para que alguém diga. Escute, Davi um dia estava numa batalha em Ziclag e foi terrível. Dizimaram todos. Todos estavam contra Davi. Sabe o que Davi fez? A palavra diz que ele recobrou forças no Senhor. Tem hora que não tem apoio ao redor, é você e Deus, e glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque não vai vir um versículo na mão de uma amiga para você, uma palavra, mas a Bíblia está disponível. Deus fala com você. Quando a gente passou por essa guerra, eu sabia que qualquer amiga minha, qualquer pessoa ao meu lado ia dizer, vai dar tudo certo, mas eu sabia que elas estavam só querendo me acalmar, elas não tinham poder nenhum de nada. De nada.
A única voz que ia me dar a resposta era a voz de Deus, e eu precisava estar conectado com Ele. Eu até pensei que eu vou fazer reunião de mulheres na quinta, se vinha biópsia, fogo, grave, como que vai ser? E o Senhor falou comigo, é superficial. Qualquer pessoa pudesse falar, não acalmaria meu coração, mas quando Ele falou, tudo mudou. Então, a sua confiança, a sua dependência, e é por isso que quando Abraão é convidado a dar um passo de fé, quando Abraão é convidado a andar com Deus, Deus falou, ei, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, a segurança nas pessoas, para um lugar que eu vou te enviar, mas acredita, no meio do caminho eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te sustento, eu sou aquele que te guardo, eu sou aquele que te movimento. E diz mais, e eu farei de ti, meu filho, uma grande nação. Mas enquanto você se relaciona errado, você não vai passar de um arbusto no deserto. Sempre querendo e nunca conseguindo. Sempre machucado e os outros são todos culpados. Aperte o cinto aí. E Deus, Ele não gosta de... Deus não tem compromisso com o meu ego e com o seu. Não tem compromisso com o nosso ego. Porque se Ele quiser nos humilhar, Ele nos humilha. E eu prefiro cair na mão de Deus, ser humilhada por Ele, do que cair na mão dos homens. Deus não tem compromisso com o nosso ego. Deus não quer te honrar. Ele quer ser honrado através da sua vida. Tem muita gente que confunde. Deus vai me honrar. Não, Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com Ele. Tem muitas pessoas que Deus está levantando. Mas sabe por que Deus está levantando elas? Porque elas estão carregando Cristo. Então, se elas levam Jesus... Lembra do burrinho? Ele carregou Jesus. Então, em nome de Jesus, não tem a ver com você, porque quando Ele fala para Abraão assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou fazer de ti uma grande nação, mas, Ele fala mais, Ele diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não tem a ver só contigo, Abraão, não tem a ver com o que eu estou fazendo com você, tem a ver com aquilo que eu quero fazer. Nós estávamos em Londres uma vez, a minha primeira vez quando eu fui para lá, e lá em Londres, quando a rainha era viva, quando eu fui ainda, a rainha Elizabeth era viva, ela era a monarca, a rainha, ela tinha, eu não sei como é com o rei Charles agora, mas ela tinha o que eles acreditam? Que reis, profetas e sacerdotes são ungidos. Então, o que eles acreditam? Quando ela era novinha, né, 20 e poucos anos, que ela foi ungida rainha, eles derramaram óleo sobre ela. Eles acreditam que existe uma capacitação especial para governar. Então, é por isso que a palavra dela era lei. É isso que existe. Então, não é a escolha igual de um presidente. Não é isso. Ela veio de uma linhagem familiar e ela foi ungida para aquele lugar. Os sacerdotes, a mesma coisa. E os profetas também. E ela tem uma bancada de profetas. Quando ela ia tomar uma decisão, ela chamava os profetas para que eles pudessem ajudar ela a tomar as decisões. Eu achei lindo, eu vi a bancada que funciona, a sala do conselho. E nessa conferência que eu estava lá em Londres, uma das profetas da rainha estava na conferência. E ela foi vestida com a roupa que ela usa nas assembleias que eles tinham com a rainha. Ela negra, maior do que eu. Aquela mulher entrando, ela era imponência em pessoa, autoridade em pessoa. Tanto que eu não sabia de nada. Quando eu olhei para ela, eu falei, o que é isso? Quem é aquela mulher lá? Ela tinha uma capa vermelha andando assim, ó. Daí uma amiga assim para mim, aquela ali é uma das profetas da rainha. Eu conselho de profeta, depois te conto, ela falou. Ela estava ministrando, ela foi ministrar uma palavra, ela me olhou. Ela ministrava e começava a me olhar. Ela chamou uma portuguesa. Disse assim, descobre quem é essa ali. Aí chamou, fala em português. Falei, falo. Falou em português. Aí ela, chama ela e o marido dela. Ele está aí, tá? Chama os dois aqui na frente. Gente, eu tenho isso gravado.
ela me deu uma palavra. Ela disse assim: eu vejo uma comunidade inteira sendo transformada onde vocês estão. Eu vejo hospital, eu vejo, quando eu olho para o social, eu vejo escola, e ela falava em inglês, school, school, e ela gritava no meu ventre, comunidades inteiras vão nascer. E essa semana, nós estávamos falando com alguém sobre a aba, conversando, uma moça que mora lá nos Estados Unidos. Ela disse assim para mim: eu estava jejuando e orando por vocês, e a palavra comunidades inteiras, o Senhor pediu para mim te falar, para te não esquecer, porque vai existir transformações de comunidades inteiras. Então o que Deus vai fazer não se aplica a Deus levantar uma pessoa para honrar, não tem nada a ver comigo, nem com ninguém, tem a ver com o propósito de Deus. Tem a ver com o que Deus está fazendo, tem a ver com o que Ele quer fazer através de mim, da sua vida. E Ele vai fazer, assim como Ele fez com Abraão. As nossas dependências emocionais precisam se romper. Relacionamentos que nos impedem de caminhar na vontade de Deus vão precisar morrer. Ciclos que se fecham, tempos de amadurecimento que precisamos entrar, estações onde as revelações de Deus precisam nos guiar. Crescimento. Posso ouvir um amém? E o Senhor te pede uma coisa. Em segundo lugar, uma mulher madura, ela não se ofende. Quanto mais ofensivo somos, mais imatura mostramos que somos. Uma mulher madura, ela não se ofende, porque ela sabe que a vida dela é guiada pelo poder do Espírito Santo. Até quando a porta se fecha na frente dela. Eu ri demais esse final de semana, porque a gente estava lá em Gramado, o pastor Juscelio, que a Lulu estava lá. E eles foram tomar um café com o Telmo, eu não pude na hora. E eu até achei que o Telmo ia compartilhar com ele, que o exame ia chegar. Mas o Telmo não compartilhou nada com eles. Acho que nem queria tocar no assunto. E eles são amigos, são nossos pastores, gente que cuida do nosso coração. E aí, sem querer, encontrei com a Lulu depois e falei: o Telmo compartilhou contigo? Vive, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu até achei que vocês tinham se brigado. Eu disse: não, tem alguma coisa errada. Ela falou: o Juscelio, ele estava muito apreensivo. Eu falei: é porque está para vir um exame. Daí, muito bem, o Juscelio ficou doido. Como que não compartilha comigo isso? Daí ontem nós fizemos uma chamada de vídeo com eles lá em casa. E ele falou: cara, eu era o teu amigo. Ele assim, eu achava que eu estava lá no Diamante. Já viu quando a gente anda muito de avião e a gente vai subindo de categoria? Eu acho que eu desci lá para o arame farpado, ele falou. Tu não compartilhou comigo por quê? Mas é para justamente isso que eu quero dizer para você. O Senhor, Ele vai estabelecer a companhia certa para você. Para que você não seja dependente emocional, mas para que você viva na dependência do Senhor. Então, não se ofenda. Daí o Juscelio começou a brincar: Telmo, estou brincando. Telmo, ai, me desculpa, eu estava tão... Não, tá tudo bem, eu sei que tu é meu amigo, eu te amo, tá tudo certo. Porque amigos de verdade não se ofendem. E erram um com o outro. A tua amiga está aí? Só para quem está aí, levanta a mão se a tua amiga está aí do teu lado. Levanta a mão. Ô, vocês vêm tudo de amiguinha, né? Credo! Eu vou pedir de novo, a tua amiga está sentada do teu lado. Fala para ela, tu vai ter que me suportar. E me amar e não se ofende com o meu jeito de ser. Não se ofenda. Porque às vezes a gente fica um pouco bruaca no meio do caminho. Vou fazer uma pergunta aqui. Tem amiga aqui que é fitness? Tem? Levanta a mão, amiga fit.
Agora levanta as vítimas dessa amizade. Não come isso, não come aquilo. Isso vai te matar. Eu estava querendo fazer nutrição, elas assim, não. Não se ofenda, seja madura. Tem hora que você tem que fazer igual os pinguins de Madagascar, sorrir, acene. Uma porta se fechou, uma graduação desceu, você era a amiga plus, você era a platinum, premium, agora a sua categoria desceu. Amém, não se ofenda. Não se ofenda no meio do processo, isso é sinal de maturidade. Receba o novo de Deus para a sua vida. Posso ouvir um amém? Por último, uma mulher madura é uma mulher obediente. Não existe maior segredo na nossa vida do que a obediência. Você pode orar em línguas, você pode até fazer o jejum, você pode sapatear, profetizar na vida dos outros, ser uma bênção, mas se você é desobediente, não adianta. A gente estava lendo sobre Salomão, que ele amava o Senhor, e ele obedecia aos decretos do Pai. Jesus disse, aquele que me ama, me obedece. Uma mulher madura é uma mulher obediente a Deus. Está todo mundo indo para o lado e Deus fala assim, pois é filha, mas queria que você ficasse aqui, queria que você fosse para lá. Se você está lá no primeiro tópico que eu falei ainda, presa, você não entende o que Deus está fazendo e se ofende no meio do processo. Seja obediente ao que Deus está fazendo. Coordenadas novas, mudanças de direção nova. Posso ouvir um amém? Quando eu gosto de falar de Abraão nisso, porque Abraão, ele caminhou com Deus em obediência. E uma vez eu estava estudando a vida de Abraão, eu não posso falar agora porque a gente está correndo, mas eu estudando a vida de Abraão, eu percebi que ele era um homem de uma obediência pela metade. Ele sai da terra, da parentela, mas leva Ló. Aí Deus fala no meio do caminho, aí, deixa teu... Né, eu falei sai, não falei para você trazer alguém junto. E então, quando ele obedece, a voz de Deus volta para ele. Você vai ver várias vezes, se você estudar sobre Abraão, várias vezes que ele caminha, se perde, obedece e volta para o prumo. Se você está percebendo que você saiu do caminho que Deus tinha para você, volta a obedecer. Existe uma pergunta hoje que você precisa fazer para Deus. O que eu preciso fazer? Onde eu devo estar? Com quem? Fazendo o que? Me ajuda, me direciona. Faz igual eu andando lá em Gramado, de mão dada com o Telmo, numa guerra, e falando assim, Deus, mesmo ali com ele, fala comigo, é a tua voz que vai me acalmar, ou é a tua voz que vai me preparar para uma possível guerra? Fala comigo, me diz já, eu quero me preparar, é grave, é alguma coisa? E o Senhor vem e fala, é superficial. Você precisa andar em obediência à voz de Deus. E eu quero declarar que nós não vamos mais ver um evangelho de pessoas que se emocionam, mas que não são obedientes. De pessoas que sempre desejam, mas nunca alcançam, porque estão sempre olhando para o lugar errado e fazendo decisões erradas. Eu quero te abençoar com uma porção nova de obediência na sua vida. Uma porção de obediência. Talvez você foi uma pessoa que desde que você era criança, você tinha problema em obedecer. Já estava dentro de você isso, de sempre desobedecer, de mostrar um orgulho. Às vezes de dizer, eu sei o que eu quero. Eu até acredito que isso pode até ser uma adolescência espiritual nossa, né? Está todo mundo errado, só eu estou certo. Mulher, amadureça, obedeça. Chegou até a... Não é? Ficou uma frase. Mulher, amadureça, obedeça. É igual o jejum que a gente fez. Teve um monte de menina que ficou pelo meio do caminho. Ai, eu quero comer. Sabe?
Treinar através da fome. Eu estava vendo um psicólogo falando sobre isso. Ele falou assim: se você consegue dormir de barriga roncando e fome, se você consegue vencer o seu desejo, que é o mais difícil, gente, é desconfortável e dormir com fome, não é? As árvores para mim ontem eram tudo brócolis. Eu só conseguia pensar em comida. Disse, Deus, em nome de Jesus. Mas se a gente consegue treinar, você está naquela mesa, tem um monte de salgadinho frito, num óleo que já foi fritado 50 vezes. Cancerígeno. Destruidor de estômago, de vida. Aí você está naquela festinha, aí você pensa, vem o inimigo e monta aqui, ó. É só hoje. É só um. Não vai te fazer mal. Quando você consegue treinar seu desejo por comida, esse psicólogo falou, quando você consegue vencer isso, você vence qualquer coisa na sua vida. Por isso que jejum é treinamento. Eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que eu preciso fazer. Para terminar, eu quero contar uma coisa para vocês. Jacó trabalhou 7 anos por quem? Ele queria quem? Raquel. Eram 2 irmãs, Raquel e Lia. A Bíblia diz que Lia era fraca na aparência. É verdade. Tomara que não me cancelem aí na internet, mas a Bíblia diz isso. Que ela tinha problema nos olhos. Era fraca na aparência. Mas olha isso. Ele trabalhou por Raquel, ele foi enganado. Labão deu Lia para ele. E depois ele trabalhou mais um tempo para ter Raquel. Sabe de uma coisa? Deus não dá o que você quer sem antes te dar primeiro o que você precisa. Porque se você for ver a história de Jacó com Raquel e Lia, você vai ver que os filhos, as tribos que vieram de Lia, por exemplo, Judá veio de Lia. As tribos mais fortes vieram de Lia. Inclusive, não foi Lia que escondeu ídolos embaixo da tenda, foi Raquel. Então, Deus não tem compromisso com o que você quer, mas com o que você precisa. E tem muita gente aqui que está recebendo Lia, fraca na aparência. E você diz, Deus, isso é um engano. E Deus fala, pega a tua Lia, fica bem feliz com ela, porque é o que tu precisa. Vai trabalhar por Raquel, não é a hora ainda. Lá em casa já ensinei a Isabela, tem mãe, eu quero isso. Primeiro pega a Lia, faz tarefa da escola. Primeiro o que tu precisa, depois o que tu quer. Amadureça. Não tenha medo de crescer. É necessário. E eu não sei se seu filho já passou por isso. Dor do crescimento, já passou? Já levei inclusive a Bela para o hospital desesperada, com ela nos braços. Ela está com dor nas pernas. O médico, é dor do crescimento. Esse crescimento dói. Estica. Machuca. Mas é o seu propósito, é o seu destino, é o seu lugar. Queria que você ficasse de pé. Pode tirar o cinto de segurança agora. Quando você for cumprimentar o Telmo, só não bate nas costas dele. E não conto o que eu falei para vocês aqui na igreja. Mas ele sempre está aqui me ajudando, né? Mas eu falei, amor, vai para casa, vai. Fica lá em casa, porque não vai ser bom. E quando tem que trocar o curativo? A choreira é grande. O Senhor está chamando você para crescer. Você não estava entendendo nada. Deus, o que é isso? Isso é crescimento. E eu quero orar com você nessa noite. Eu quero fazer um momento que a gente sempre faz aqui. Se essa palavra foi para você, queria que você viesse aqui. Eu quero orar com você. Aqui tem um espação aqui na frente. Se essa palavra foi no alvo, nossa, como Deus pegou
Pegou, né? Ah, Jesus. A gente precisa crescer. E você estava achando que era perseguição. Era Deus mesmo. Tem certeza que é o diabo? Não era. Era Deus. Tantas coisas. Eu vejo mulheres aqui, eu estou vendo aqui você, e tem pessoas que estão aqui que já eram para estar vivendo coisas muito mais à frente. E é como Paulo que diz, olha, eu ainda tenho que voltar a falar coisas que você já devia estar até ensinando. Eu não vou reter aquilo que Deus está fazendo hoje. E tudo por, às vezes, desobediência, teimosia, medos, dependência emocional. Muitas vezes, você está tão ofensiva, tudo você retruca. Ninguém pode falar nada para você que você já fica ferida. Ei, não precisa disso. Seja resolvida. Cresça no meio das dores. Às vezes no meio da caminhada você está assim, meu Deus, está doendo tanto. O Senhor falou, filha, é dor do crescimento. Crescer dói. Crescer muitas vezes separa. Crescer muitas vezes muda. Era uma coisa, agora é outra. Ah, meu Deus. É a Bruna que está aqui? Ai, Bruna. Deus vai fazer uma revolução na tua vida. Meu Deus. O crescimento de Deus chegou e doeu. Mas o Senhor fala que ainda não acabou. É muita coisa ainda para ser arrancada. Só que tu disse assim, eu sou tua. E eu não sou de mais nada além de ti. Eu quero ser a mulher que tu queres que eu seja. E Ele vai fazer na tua casa, na tua família. Tempo de tanto crescimento. As pessoas vão precisar te conhecer de novo. Tem nada a ver. Veja um novo nascimento da água e do Espírito. Graça de Deus sobre ti. Em nome de Jesus. Tem mulheres aqui que as pessoas vão precisar, tipo assim, mas como tu tá diferente? Como tu mudou? O que aconteceu? Me conta esse segredo. Aí você fala assim, eu só comecei a obedecer a Ele, andar com Ele, viver com Ele. Eu comecei a me movimentar quando Ele dizia sim. Eu comecei a parar quando Ele dizia pare. Eu comecei a obedecer a voz de Deus. Eu comecei a andar de verdade com Deus. Eu não ando com uma religião. Eu não ando com um pastor, com uma pastora ou um ministro. Eu ando com Deus. Ele me dirige, Ele me fala. Ele diz, Ele me guia, Ele me ajuda. E eu sou dEle e Ele é meu. O Senhor quer te levar para esse lugar, num novo nível de relacionamento com Ele. Eu queria que você orasse agora, se entregando para Ele mais uma vez. Faça desse momento o seu lugar de entrega. Não fique distraída. Somos todas iguais aqui.